Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. A nossa convidada desse bloco é a Fabiana Fonte, que é nutricionista, e vai conversar com a gente sobre uma alimentação saudável voltada para a terceira idade, né? Tudo bom, Fabiana? Tudo ótimo. Eu gostaria de saber primeiro, a gente está falando aqui sobre um novo perfil, né, de pessoa na terceira idade, que faz várias atividades, atividade física, de trabalho até também. Essa pessoa chegou no seu consultório e quer montar uma alimentação, uma dieta. Como é que deve ser a orientação para ela? Bom, primeiro a gente avalia como é que está o estado nutricional, então a gente pede vários exames bioquímicos, porque o idoso, ele é diferente da pessoa adulta, então ele tem necessidades especiais. Então a gente tem que ver como é que estão as taxas de cálcio. As pessoas estão apresentando muita deficiência de vitamina D. A vitamina D ela é fundamental para a absorção do cálcio. Para que o cálcio entre no tecido ósseo, ela precisa da vitamina D, do magnésio. Então eu faço uma anamnese para ver como é que está esse idoso. Se ele pratica atividade física, como é que é a vida dele, se ele trabalha ou não. Se tem alguma doença pregressa, se tem alguma patologia associada, se usa medicamento, porque tem interação nutriente-medicamento. Então a gente faz uma avaliação para ver como é que está a massa muscular. Lá no consultório a gente tem um aparelho de bioimpedância, que ele verifica massa óssea, ele verifica massa muscular, ele verifica líquidos no corpo, tecido adiposo. Então a gente faz toda uma avaliação para poder depois montar uma dieta individualizada. E a partir dessa avaliação, né? Essa dieta voltada, essa alimentação voltada para essa pessoa, ele tem que seguir, por exemplo, por exemplo, quando eu vou para o consultório eu procuro seguir por um tempo, aquele período mais crítico, né, e depois aquela rotina de uma alimentação saudável, né? Essa pessoa, ela tem um período para ela seguir dessa dieta ou varia? Não, varia, porque a gente faz várias avaliações ao longo do ano para ver se a gente troca alguma coisa, se muda a conduta, como é que ela está saindo, se ela está respondendo bem à dieta, se o objetivo dela está sendo alcançado, porque o idoso a gente tem que cuidar muito da massa muscular dele. Normalmente, quando a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo essa massa muscular e aí o risco de lesões é muito grande, o risco de quedas é muito grande. Então a gente tem que sempre monitorar através da alimentação para que ela preserve essa massa muscular e com a atividade física associada, que faça com que ela ganhe um pouquinho, melhore. Então a nutrição, ela vem a contribuir, principalmente para a gente tentar prevenir de doenças ou retardar. Por exemplo, até o mal de Alzheimer ou mal de Parkinson, a gente não consegue a cura, mas a gente consegue, através de uma boa alimentação, retardar esse tipo de doença. Então o idoso, ele é avaliado e a gente sempre fica em contato para que ele mantenha essa dieta, porque é uma dieta extremamente saudável. Então a gente quantifica muito a dieta dele, porque normalmente ele não tem um gasto energético tão alto quanto um adulto, mas a qualidade é extremamente preservada. Então a gente precisa dar todos os nutrientes, as vitaminas, os minerais, a questão de qualidade de gordura na alimentação, prevalecer a gordura monoinsaturada do que a gordura saturada. A gente sabe que eles têm riscos maiores de desenvolver uma diabetes, uma hipertensão, problemas cardiovasculares. Então a nutrição, quanto mais balanceada e mais rica em nutrientes, sempre melhor para eles. Você falou aí em vitaminas, né? É possível dar um suplemento vitamínico para a pessoa da terceira idade? Porque a gente fala em suplemento sempre voltado para o atleta de desempenho e tudo, para aquela pessoa que está carente de vitamina, como você falou aí. Tem vários e vários suplementos no mercado, excelentes. Tem até a base de whey protein que a gente usa para atleta e para quem pratica atividade física, justamente para manutenção e para ganho de massa muscular. Tem alguns suplementos que você pode adicionar até mesmo num purê de batata, num arroz e num feijão. A gente sabe que o idoso, muitas vezes, ele perde um pouco do olfato, perde um pouco do paladar. Então a gente tem que fazer com que a alimentação fique o mais atrativa possível. E quando o idoso não consegue se alimentar muito bem, existem vários suplementos que vêm acrescentar. Então tem lipídios de ótima qualidade, ômega 3 é muito bem recomendado, né? Ele ajuda em questão neuronal, em resposta de sinapse em neurônios. Então até para o mal de Alzheimer é bem estudado o ômega 3. Então tem a vitamina D que a gente pode suplementar. Então hoje em dia o mercado tem uma gama de produtos muito interessantes voltados para o idoso. E caso o idoso, que a gente sabe que os médicos às vezes recomendam, toma um vinho, um cálice de vinho, né, com alguma frequência, é positivo. O idoso, ele pode consumir bebida alcoólica ou tem que ser totalmente cortado? Não, ele pode consumir, mas com muita moderação. Então, assim, o vinho seria a bebida indicada pelo resveratrol, que é um antioxidante. Então, o álcool, ele potencializa esse antioxidante.
Então você pode colocar um cálice para o idoso, sim, dependendo do tipo de medicamento que ele esteja tomando. Tem alguns medicamentos que a gente não pode colocar. Mas ele pode substituir também pelo bom e velho suco de uva. Então, um suco de uva integral, um suco de uva feito em casa, seria também interessante porque ele vai ter esse antioxidante que é o resveratrol. E ele deve buscar também uma dieta mais voltada para a fibra, já que a gente percebe às vezes algumas pessoas têm mais dificuldade na digestão. Isso, assim, o idoso, ele pode apresentar hipocloridria, que é baixa quantidade de ácido gástrico, e a cloridria, que é a falta total desse suco gástrico. E esse suco gástrico ele é fundamental porque ele é produzido no estômago para justamente ajudar na digestão e ajudar na absorção de alguns nutrientes. Alguns, como a vitamina B12, ela precisa desse ambiente ácido para poder ocorrer a absorção. Então, os idosos, o que eles fazem? Eles, ao longo dos anos, até por mudança hormonal, eles apresentam muita constipação. Então, a gente tem que entrar com uma dieta rica em fibra. Então, existe a chia, existe a aveia, existe a linhaça, que ajuda também a carregar colesterol. Então, a gente ajuda a diminuir taxas de lipídios na corrente sanguínea e melhora a função intestinal dele. E aí, como o idoso ele tem essa dificuldade de deglutição e às vezes de mastigação e de digestão, a gente pede muito para ele tomar muito cuidado com a mastigação mesmo, porque as pessoas esquecem disso. Então, as pessoas comem correndo. Então, a gente fala, gente, se vocês comerem correndo, acaba que o estômago ele não vai conseguir fazer essa digestão e os alimentos vão intactos ao seu intestino. E o intestino não vai conseguir absorver. Uma coisa é você comer o arroz e o feijão, outra coisa é você absorver bem o intestino saudável, esses nutrientes. Então, para o idoso, o intestino saudável é a fonte de tudo, é fundamental. A gente brinca da nutrição de dentro para fora. Para todos os benefícios acontecerem, esse intestino precisa estar funcionando. Então, é ingesta de água, é comer de 3 em 3 horas, fracionar volumes menores para que ele consiga aceitar melhor e ingestão normal de fibras. São muitas dicas, mas infelizmente a gente não tem mais tempo para prolongar nossa entrevista. A gente vai trazer a doutora Fabiana em outro momento para saber um pouco mais sobre a questão de retardar os sinais do envelhecimento, viu, doutora Fabiana? Agora a gente vai para o nosso quadro semanal. O 16º Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, que foi realizado semana passada em Fortaleza, reuniu cerca de 530 profissionais da saúde e discutiu os avanços principalmente na área da cirurgia. Pés e tornozelos, partes essenciais para a mobilidade do corpo e que precisam de atenção dos pacientes e, claro, dos profissionais da saúde. O 16º Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé aconteceu no último sábado em Fortaleza. O evento reuniu cerca de 530 participantes do Brasil e de outros países para discutirem as últimas atualizações da área. O Congresso Comerse acrescenta muito para os colegas e, consequentemente, quem vai receber esses novos conhecimentos, quando vão ser aplicados, são os nossos pacientes, que é o objetivo, porque nós estamos trazendo a educação continuada, nós temos colegas, troca de experiência entre colegas dos Estados Unidos, nossos convidados da Europa e com a ortopedia nacional. O médico do grupo de tornozelo e pé do Hospital Universitário Walter Cantídio afirma que algumas patologias são mais comuns entre os cearenses. Muitos casos de pé reumático, pés planos adquiridos por insuficiência de tendões, tornando os pés muito dolorosos. Nós chamamos de deformidades do pé reumático. E aí nós nos prestamos a fazer essas correções para alinhar o antepé e o retropé, de maneira que haja um apoio melhor, de apoio de sustentação e de dinâmica da marcha, dentro do possível. Os temas discutidos no Congresso foram os tipos de tratamentos das principais enfermidades, fraturas e lesões do tornozelo, do calcanhar e do pé, pés planos e reumáticos, entre outros. Apesar das várias patologias que acometem essa parte do corpo, os especialistas afirmam que atitudes simples ainda na infância podem ser determinantes para um adulto com pés saudáveis. Eu vejo no consultório mesmo crianças pequenas, já de tamanco, salto alto, né? O que o pé termina de se formar em torno de 12, 13 anos. Quando chega aos 12, 13 anos, o pé encerra o crescimento, mas o corpo continua. Então seria bom que até essa fase não usasse calçados um tanto impróprios ou inadequados à formação do pé de uma maneira espontânea da natureza. Viver Bem Unimed. Apoio Cultural Unimed Estilo.
Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Nosso programa está terminando. Um ótimo fim de noite para você e até a próxima semana. Tchau, tchau.